Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Na Fronteira do Conhecimento, segunda temporada. Bem, você pode lutar e escolher para seu futuro ser um engenheiro, um médico, um enfermeiro, contabilista, cientista, professor, etc. Contudo, a pergunta do programa de hoje é o que leva um jovem a estudar afincadamente a filosofia e a teologia e escolher a vida eclesiástica para se dedicar por inteiro à Igreja. A missão de um padre é ser seminator verbi, ou semeador da palavra. Citando o Papa Francisco em sua interpretação da figura do padre, ele diz o seguinte: entre todos os seus discípulos, o Senhor Jesus quer escolher alguns em particular para exercer publicamente na Igreja, em seu nome, o sacerdócio em favor de todos os homens, uma continuidade da missão pessoal do Mestre como sacerdote e pastor. Nosso convidado de hoje tem 25 anos, é natural de Araraquara, mas foi criado na cidade de Américo Brasiliense, bem perto daqui também, onde estudou os ensinos fundamental e médio. Foi a partir dos 13 anos de idade que sentiu uma forte inclinação para seguir os rumos da Igreja Católica, sendo que aos 18 anos decidiu ingressar no Seminário Diocesano de São Carlos. Durante a formação filosófica, feita no Instituto de Filosofia Santo Tomás de Aquino, nosso convidado fez estágio pastoral nas paróquias Santuário São Pio X e São Judas Tadeu, ambas em São Carlos. Quando do seu ingresso na teologia, em 2014, fez pastoral nas paróquias de Nossa Senhora do Carmo, em Araraquara, e por 2 anos na paróquia São Nicolau de Flu, em São Carlos, tendo seguido um estágio pastoral na paróquia de Santo António, em Gavião Peixoto. Em 16 de dezembro de 2017 foi ordenado diácono transitório na matriz de São Bento, em Araraquara, tendo ingressado em janeiro do ano seguinte exatamente como diácono na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, ao lado do padre João Roberto Campanini. Em agosto de 2018 foi ordenado padre, tendo no dia 26 desse mesmo mês celebrado a sua primeira missa na paróquia de São Nicolau de Flu, em São Carlos. Em 1 de janeiro de 2019 foi nomeado pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aqui na nossa cidade, onde tem surpreendido a comunidade com uma atuação muito tranquila, com muita juventude, mas também com muita maturidade, disseminando a palavra e congregando junto a si, de forma muito serena, toda a comunidade católica local. Nosso convidado de hoje é Jonas Rafael da Silva, ou simplesmente o Padre Jonas. Meu querido Padre, espero ter acertado no seu currículo. Espero não ter cometido nenhuma gafe. Padre Jonas, primeiro que tudo, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. É muito bom tê-lo aqui. Vamos explorar um pouco essa sua vida, essa personalidade forte que, embora sendo jovem, é essa personalidade que nos contagia. Baseado em sua história de vida, eu gostaria de saber como é que surgiu esse despontar, essa inclinação para seguir os caminhos da Igreja apenas com 13 anos de idade. Olha, posso dizer assim, minha família, por mais que seja de origem católica, não é? A minha mãe, sobretudo, sempre foi bastante engajada na igreja, sendo catequista, inclusive minha catequista, quando criança. No entanto, de criança, eu nunca fui a criança mais católica, não, mas mais dada à busca da religião. Tanto que, como você bem disse, somente aos 13 anos que eu tive essa experiência que fez com que eu caminhasse na igreja. E foi muito interessante. Comigo as coisas, desde essa época, sempre aconteceu com muita maneira muito precoce. Por exemplo, eu fui a um retiro de jovens com essa idade de 13 anos, em 2006, lá em Américo Brasiliense. Um retiro na época de férias, em julho. E no retiro eu era o mais jovem do retiro, daqueles que faziam, com exceção dos filhos, das pessoas que estavam organizando. E a maioria tinha os seus 15, 16, 18 anos, boa parte deles do grupo de jovens era gente que já trabalhava, estudava. E eu com 13 anos eu tive uma experiência muito significativa. Eu me lembro que daquele retiro, eu tive um momento que eu posso dizer, pessoalmente falando, né? Que foi um momento, não o qual Deus me encontrou, mas eu me encontrei com Ele, porque Ele sempre esteve comigo. Mas eu tive uma percepção pessoal de que Ele me amava e de que Ele queria algo para mim.
mas num primeiro momento não queria ser padre. Mas, desculpa, que tipo de percepção foi essa? Foi uma experiência, assim, não consigo traduzir talvez em palavras, mas eu me recordo que em um dos momentos de oração eu comecei a chorar e senti um amor muito grande dentro de mim. Uma leveza como nunca tinha sentido. E a partir desse momento, assim, a experiência de Deus para mim não ficou mais algo temático, mas um acontecimento mesmo. Eu sinto que naquela limitação, na simplicidade da América Brasileira, numa escola, Deus visitou meu coração. Legal. E eu tinha somente uma certeza, eu senti um desejo muito grande de servi-lo em alguma coisa. Uma vontade de algum modo, me sentir útil. Tanto que a partir daquele momento, com 13 anos, imagina, eu lembro que o pessoal brincava, ria depois de mim, porque era muito criança perto deles e eu sentia essa necessidade, essa vontade de viver. Então é aquela coisa, por ser muito novo, então, num primeiro momento, as pessoas não deram a devida atenção porque pensaram que apagaria. Porque é natural, por exemplo, um menino de 13 anos começa com isso, fazendo, eu sempre fui muito assíduo e muito intenso em tudo que fiz. Então, quando eu coloquei isso como meta no meu coração, eu fui com toda a intensidade possível. Até que depois eu vou comentar, com 18 anos, ficou muito intenso e, de fato, Deus de pouquinho foi mostrando para mim qual era o caminho onde canalizar essa intensidade. Mas o ser padre não foi nesse primeiro momento. Eu lembro que em alguns momentos eu sentia inclinação para o ministério porque eu conhecia do movimento todos os padres, sabia, lia, fazia, procurava. E para mim muita coisa foi muito precoce. Por exemplo, com 13 anos eu tive essa experiência, com 14 anos depois eu fiz um retiro de carnaval, comecei no grupo de jovens. Com 15 anos já estava pregando no retiro de carnaval. E envolvido bastante na época na renovação carismática, comecei a pregar até para fora, em outras cidades, ali pertinho, às vezes Araraquara, Boa Esperança. Tinha essa assiduidade em mim. Até que, aos poucos, a vida foi gradativamente exigindo de mim um passo cada vez mais concreto e maduro. Eu fui sentindo a necessidade de viver uma vida mais radical no que se refere ao seguimento de Jesus. Quem me conheceu naquela época atrás, eu fui muito radical e muito intenso. Sério? Não que eu não seja hoje, É. mas como era naquela época, por exemplo, vou contar uma coisa aqui. Antes de vir ser padre, de vir entrar para o seminário, eu passei num curso de mecânica para poder ir na missa do dia em Araraquara, que não tinha missa do dia emérito. Tinha só as quartas e aos finais de semana. E eu passei nesse curso. Então, o meu objetivo era ir à missa todos os dias. E foi uma época que eu fazia muito jejum. Então, de segunda, quarta e sexta eu fazia jejum praticamente absoluto. Eu ficava da meio-dia ou da 1h até às 6 da tarde na igreja São Bento rezando. Ficava 4h30 perto da missa, depois acabava a missa, ficava mais um pouco, depois ia pro curso. Então, eu fiquei 6 meses nessa vida, ininterruptamente, todos os dias. E foi ali que foi surgindo, assim, de maneira mais concreta e visível, o que eu queria para mim. Aí, em 2010, que foi esse ano, quando eu completei 18 anos, que eu decidi entrar no seminário. E foi que eu entrei no seminário, uma caminhada que teve uma importância significativa na minha vida. Eu aprendi a ser homem lá, aprendi a nível de responsabilidade, a nível de muita experiência significativa. Até brincava com meus formadores que se quando eu fosse mandado embora do seminário, eu sairia feliz e realizado porque eu aprendi muito. Entendi. A igreja foi muito boa. Nesse seu caminho, aos 13, 14, 15 anos, quando você afirma que até assumiu um certo extremismo, não é? Sim, sim. Houve alguém que chamou a atenção, alguém que disse assim, cara, tá exagerando, não é bem assim. Ou não, ou deixou fluir porque também há uma relação sua também com os padres. Sim. Que o encaminharam, que o guiaram. Houve alguma coisa desse género? Chamaram-te a atenção ou não? Assim, evidentemente, quando eu ia nas confissões, até a confissão eu procurava com muita frequência, né? Os padres é que eu tenho uma personalidade, assim, muito que eu faço é muito introspectivo e não é tão... Eu não sou, assim, muito exposto nessas situações. Então, muitas das realidades que eu vivia não era percebida porque era muito no silêncio, né? Muito na tranquilidade. Então, os excessos, as pessoas não sabiam. Não sabiam. Eu sempre fui muito senhor de mim nesse ponto. Sempre fui de fazer... Se resguarda, né? Sempre fui muito nesse ponto. Então, mas os padres, eu me recordo um padre redentorista,
eu comecei a ler João da Cruz, São João da Cruz. Até hoje, eu cito bastante das músicas, eu gosto muito de São João da Cruz. Só que São João da Cruz passa um itinerário de vida espiritual bastante exigente. Pra você ter uma ideia, os budistas leem São João da Cruz. Por causa do caminho de superação de tudo aquilo que é humano, em termos de paixão, de gostar, de sentidos, para uma vida completamente dependente de Deus, onde não há mais apego algum. Os budistas, que é uma corrente espiritual até ateia, né? Isso. Só que procura essa superação a fim de que se atinja um estado no qual você não é submetido a nada. Eu comecei a ler isso. Aí o padre ficou preocupado, evidentemente. Eu comecei a falar com ele, então eu exagerava. Aí ele falou assim, fala o seguinte, filho, lê a história de uma alma Teresa do Menino Jesus. Eu li numa semana, outra eu voltei para conversar com ele. Eu queria de todo jeito voltar. Então, mas aí aos poucos a própria vida foi mostrando. Eu acho que nesse ponto, quando a gente tem a sensibilidade de escutar os sinais dos tempos, a vida, os padres que Deus põe no caminho, você vai percebendo. Porque o jovem, acho bonito isso, né? E eu sou jovem ainda, a gente é intenso no secundário, não no essencial. Por exemplo, tô falando que rezar não tem que ser, tem que ser. Mas se nós entendemos o ser humano como um projeto integral de Deus, nessa integralidade tem algumas tônicas que precisam ser dadas. E eu fui percebendo aos poucos qual que era a tônica que eu precisava dar, onde eu precisava ser intenso. Eu tive vários, falando de intensidade. Na época de seminário, eu nunca tive dificuldade na escola, mas eu também nunca fui mais estudioso. Não me lembro de ter estudado para a prova. Eu sempre fazia, prestava atenção, fazia. Só que quando eu cheguei no seminário, uma que eu precisei, né? Porque é outro contexto, e outra que eu tomei gosto. Eu lembro que alguns professores me marcaram muito, o Padre Márcio, que deu aula de lógica, o Padre Carlos, a Dona Eda, enfim, para não falar de ser injusto, vários professores, que me levaram a querer estudar. E quando eu comecei a gostar, que eu percebi que eu tinha que aprender, por uma busca de perfeição, eu passava a madrugada inteira estudando, tomando café, mas eu chegava onde tinha que chegar. Sempre fui muito nesse ponto. E tem a ver com que eu fiquei demais nesse ponto até. Tanto que chegou uma época, eu lembro que eu entrei na teologia, minha primeira pretensão na teologia era fazer iniciação científica. Era fascinado. Tanto que eu fiz 3 projetos de iniciação científica lá. Sério? Eu brincava com o povo quando eu entrei nos congressos com o pessoal. Eu falei, olha, se eu vou ser especialista em alguma coisa, eu não sei, mas em iniciação científica... Eu sei que eu fiz 3, né? Padre Jonas, já falou da experiência positiva que foi entrar no seu seminário diocesano de São Carlos e nas instituições que se seguiram. Essa sua entrada nos seminários e nessas instituições, você teve medos, você teve reflexões mais profundas, desânimos, arrependimentos, ou foi tudo um mar de rosas assim? Entrou? Não, imagina. Como é que... Me conta um pouco, conta para nós um pouco dessa tua experiência. Não foi, porque o que acontece? Quando você tem 18 anos, você não percebe a sua imaturidade, você vai perceber depois. Hoje, 18 anos, eu falo assim, antigamente 18 anos, meu pai e minha mãe com um pouco mais de idade casaram, já estavam formados, enfim. Com 18 anos, você é muito imaturo. Muito imaturo, muito imaturo. E até um pouco desses exageros, né? Então, algumas questões, quando eu entrei, eu não tinha em mim. Por exemplo, eu não pensava com 18 anos, olha, parte de família, tudo mais, era algo tudo mais sumário. Então, eu estava vivendo aquele momento. Só que chegou uma hora que eu fui amadurecendo e crescendo como homem também, que eu falei, nossa, eu me sentia vocacionado a ser um pai de família. Eu pensava que eu não tinha vocação por sentir isso. Eu falei assim, bom, acho que no caminho meu não é esse. Porque se eu tenho essa inclinação por ser um pai de família, talvez não tenha vocação. Isso eu fui resolver na teologia. Uma vez nós apresentamos, inclusive, nem vou entrar porque depois acho que você me perguntar sobre nós fizemos um trabalho sobre o celibato. E eu tinha um texto que eu comprei por curiosidade para ler. E lá que apresentou que, por exemplo, uma vocação, ela só é válida, vocação sacerdotal, válida fala assim, por exemplo, em todos os seus aspectos, se o matrimônio se constitui uma renúncia. Porque você tem que oferecer algo. Ser padre não é que nem o pessoal pensa. A gente pensa às vezes que o padre nasceu assim, então como ele não deu certo com ninguém quis. E foi para padre. Então vai ser padre. Assim, aquele menino. Tem até um monte de brincadeira. Então, o pessoal chega assim, mãe que chega pro... Você quer ser piada. Fala assim, seu padre, meu filho não deu certo na vida, não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, não gosta de falar. Vai para o degredo, mas vai ser degredo. Vai ser padre, não. E depois que eu fui entender isso, mas evidentemente eu tive crise com isso,
crises pessoais e espirituais, de melhorar minha vida de oração. Teve uma época que eu sempre gostei, chegou a ser que a autonomia. No seminário, o que você tem tudo menos autonomia. Então, por exemplo, não falta nada, não é uma vida sacrificada nesse sentido, mas você não tem, por exemplo, a possibilidade de se sentir, eu recebo aquilo que é próprio pelo meu trabalho, eu vou fazer isso. Não. É uma vida, lógico, tem sempre uma ajuda de custo, alguma coisa ou outra, mas é uma vida bastante subsidiada. Então chega uma hora que você, conforme você vai amadurecendo, essas questões vão... Mas é sempre uma coisa que eu tenho muita clareza. Toda escolha implica renúncia. Então, se você tem clareza do seu caminho, esse caminho vai implicar necessariamente renúncias. É isso. Mas eu levei assim, esse ponto aí. E a sua ordenação como padre levou o padre Jonas até à paróquia Nossa Senhora de Fátima. Padre Jonas, você entra na paróquia, substitui o padre João Roberto. E assim, nesse momento eu posso lhe perguntar quais são as características dessa paróquia e que tipo de dificuldades é que você encontrou quando assumiu este cargo? Olha, assim, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, ela é uma paróquia bastante privilegiada a nível de público, de povo, um povo muito bom. Eu só brinco muitas vezes que nós temos muita frequência e pouca pertença. Porque acho que devido a onde ela está situada, a frequência é bastante grande, tanto que de semana, eu paro aqui correndo, sempre tem alguém para conversar, para falar, isso é muito bom. Assim, talvez o maior desafio, eu me identifiquei muito quando eu cheguei, o Padre João me acolheu muito bem, assim, o Padre João foi um verdadeiro pai nesse ponto, me acolheu. Nós somos testemunhas sim, nossa, muito carinhoso, tanto que não era nem projeto de eu ficar na paróquia, por ser padre novo, eu iria para uma outra cidade. E quando surgiu para ele ir para Araraquara, ele que ainda me indicou para cá. E a gente conversava também bastante sobre esses desafios. O interessante, só que isso não é um desafio, é uma coisa que me agrada muito. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, é um povo bastante reflexivo. Que dá para você, em muitos aspectos, por exemplo, numa homilia, você levar para um assunto um pouco mais denso, trazer uma referência um pouco mais pesada, que o povo responde a essa necessidade de diálogo. No entanto, essa própria necessidade de diálogo é um desafio, porque você precisa ter uma palavra. E não qualquer palavra. Porque é interessante, às vezes, aconteceu mais de uma vez. O pessoal falou, padre, o senhor falou isso aqui, mas eu não concordei com o senhor. O senhor pode me explicar isso aqui? Explicar para a pessoa. Mas isso, para mim, eu gosto. É um desafio para você. É um desafio interessante, porque te dá a possibilidade de você explicar melhor um ponto que você apresentou ali. Entendi. Então, talvez o maior desafio nosso é nós tentarmos trazer essas pessoas para mais perto. Como? Criar, por exemplo, pastorais, porque é um povo de frequência, mas não é um povo que eles não tem pertença porque não quer. Porque muitas vezes não tem uma pastoral correspondente para ajudar um movimento. Agora, por exemplo, nós começamos, eu percebi que ali nós precisávamos de uma pastoral de acolhida. Para a pessoa, por exemplo, acontece muita pessoa vem, primeira vez que vem, não sabe onde se situar, onde se sentar. Nós começamos a pastoral de acolhida recentemente, está com mais de 50 membros. Então o povo tem uma frequência boa. Acho que o desafio maior é a gente saber como acolher melhor essas pessoas. Um desafio que eu preciso superar, que é fundamental, é o de estar mais para a escuta. Nossa paróquia é uma paróquia que acho que todo mundo, mas que a procura por atendimento é muito grande. Essa semana eu fiquei para Aparecida fora, falei assim, pá, tem 17 aqui para o senhor encaixar. Eu falei, não, você arruma um lugar para esse povo aí, para ver esse povo. Então a minha ideia é, contando com os padres que têm me ajudado, sobretudo o Padre Toninho e o Padre Pedro, o Padre Zezinho esporadicamente, pôr sempre um padre ali para estar ouvindo as pessoas. Porque a procura é muito intensa por atendimento e graças a Deus. Mas deixa eu só colocar aqui uma questão. A procura é muito intensa, é uma procura pela igreja, uma procura pela palavra, mas não será só também uma procura pela palavra do Padre Jonas? Acho assim, é evidente, tem alguns que procuram porque se identificou com alguma missa, mas às vezes vai gente que não sabe que eu sou o Padre Jonas, que sou o padre lá. Tanto que às vezes eu ando muito de eclésia, mas o povo pensa que eu sou todo tradicional, não, porque eu tenho 25, 26 anos, se a pessoa tem pessoa que não acha que eu sou padre. Tempo atrás o Padre João estava aqui, ainda ele falou assim, um rapaz falou, padre, quando está atendendo confissão aqui? Eu falei, não, todo dia a gente atende. Ele falou, não, que outro dia eu cheguei aqui e não tinha para atender. Eu falei, tinha.
Eu falei, não, eu vi um menino sentado lá, conversando com o pessoal. Eu falei, não, aquele lá é o Padre Jonas. então, mas a pessoa vai, não sabe que eu... Porque passa por ali. Eu já aconteceu de, às vezes, por exemplo, eu estar ali, e um defeito que a gente tá sempre correndo, a cabeça muito agitada, né? E a pessoa parar e falar assim, padre, pelo amor de Deus, eu tô desesperado, eu preciso de uma palavra. Eu tava indo, eu não vou fazer a denominação, eu tava indo no fulano, tá em tal lugar, que é um lugar que não é propriamente da nossa espiritualidade. Eu preciso de uma palavra, padre. E precisava de uma palavra, precisava estar lá. Então não é o Padre Jonas sempre, mas evidente que tem quem se identifique comigo, como eu lembro quando estava aqui, quando estávamos o Padre João e o legal é que a gente levou isso com muita naturalidade. Então tinha um povo que gostava do Padre João. Porque quer queira, quer não, por exemplo... Você cria laços, né? Dependendo, por exemplo, eu imagino um casal. Hoje, graças a Deus, talvez que pelo meu jeito, a pessoa acaba não se sentindo insegura por isso, mas... por exemplo, imagina, você está com um problema no seu casamento lá, alguma coisa, aí tá o Padre João e eu. Tá eu com 25, 26 anos, então o Padre João. Evidentemente que a pessoa vai se sentir muito segura em falar por causa da experiência. Eu lembro que Dom Eduardo dizia, hoje o Dom Eduardo, quando era padre Américo Brasilense, o pai chegou e falou assim, padre, vou conversar com o senhor não, viu? O senhor não tem idade para me aconselhar não. Eu vou falar com outro padre, o senhor é muito novo. Falou isso. Então isso acontece, mas eu acredito que falta e nós estamos até com uma proposta de que, por exemplo, uma sexta-feira no mês, estender noite e madrugada dentro, se precisar, para escutar as pessoas. Para escutar as pessoas, né? Mas tem esses dois lados. Um precisa de um padre, uma presença ali, talvez uma confissão, e outra também de atendimento, que eu preciso me organizar para atender cada vez mais as pessoas. Diante desse cenário, como é que é a sua vida na paróquia? Que tipo de responsabilidades mais preocupa você? Olha, quando eu entrei, a parte administrativa para mim era um desafio porque eu nunca tinha lidado com isso. No entanto, assim, logo que eu cheguei, eu gosto... O meu ideal, você já percebeu, eu gosto de fazer algo bem participativo. Isso. Então, cada vez mais eu fui ficando participativo. Nisso, Deus foi colocando pessoas que... Tanto que tudo que entra, sai, que admite, tudo é auditorado, mas tem sempre uma pessoa que faz, que ajuda, que... Tem muita gente, olha, toda semana vem alguém falar assim, inclusive professores que se aposentam, falam assim, padre, eu quero ajudar em alguma coisa. O que eu posso ajudar o senhor? E surge isso foi indo. Mas a parte de atendimento, assim, de fazer... Porque, assim, eu brinco com o meu povo, eu falo assim, eu não tenho medo de magoar ninguém, não. Eu tenho medo de ser injusto. Claro. De ser injusto eu tenho muito medo. Tanto que se eu percebo que eu fui injusto com alguém, a primeira tudo que eu tenho é de ir até a pessoa, conversar, enfim. No entanto, o que às vezes mais me toca, assim, fora os projetos, eu tenho muito projeto. Eu brinco com o povo, falo, vocês vão me conhecer quando eu sair, porque eu tenho muita coisa, eu tô vendo lá na frente. Esse é um pouco do meu perfil. No entanto, o que mais me preocupa é, às vezes, eu não conseguir ser a presença de pastor que eu poderia ser, com presença. Por causa, por exemplo, a diocese, a vida exige muito compromisso, algumas coisas de você, e tem santo que ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu tô com muita dificuldade de ficar em um, então eu não consigo às vezes. Então é triste muitas vezes você não conseguir ou ir até uma pessoa, ou você ter que dizer não por algum motivo, ou você não conseguir atender. Isso aí pra gente que é padre, isso machuca muito. Machuca. Quais, dentro desse lote, que eu já vi que você tem um lote de objetivos futuros, quais são os mais importantes para a paróquia? Eu acho, no primeiro momento, fazer algo voltado para a juventude também, no qual os jovens se sintam representados. E eu penso, inclusive agora em junho, tudo indica, eu vou trazer um professor que tem o meu nome, se chama Rui, para fazer um momento de formação. Eu acho que a nossa paróquia tem uma necessidade de um diálogo até intelectual um pouco mais pontual. Eu tenho muito medo de, às vezes, a pessoa pensar que a igreja é uma instância que, a nível intelectual, ela está abaixo do que a sociedade espera. Pelo contrário, essas preocupações são nossas. Então, tem um povo que tem necessidade desse diálogo, necessidade dessa formação, e eu preciso dar esse momento. Tanto que, inclusive, posso até citar o nome do professor Banhato, ele já teve essa conversa com ele, acho com você também, né, Rui? De tentar favorecer que, por exemplo, se tem alguns momentos de reflexão mesmo, de entender a fé, porque as pessoas hoje, muitas crises são por falta de clareza, falta de esclarecimento. Entende? Eu acho que nós temos necessidade desse diálogo. A igreja não pode ficar na berlinda só. Ela tem que apresentar um caminho, tem que apresentar um projeto.
E acho que o maior desafio é de pouquinho em pouquinho fazer que uma igreja não seja somente de frequência, seja de pertença. Que eu possa contar, que a pessoa se sinta representada, que ela sinta, chega na igreja e tem uma palavra. Assim, isso a nível de pastoral, que isso engloba, evidentemente, muitas outras situações. Isso é uma perspectiva, né? Claro. Agora, uma coisa que eu acho que nós precisamos melhorar nas nossas acomodações ali, deixar a igreja... Eu tenho uma ideia comigo que o ambiente, ele comunica. Por exemplo, nós estamos aqui, vocês estão vendo o ambiente todo, né? Todo esse ambiente comunica. Claro. Comunica algo. Claro. E tem que, no caso do templo, comunicar Deus, comunicar oração, comunicar reflexão. Porque a ideia nossa, só para sintetizar, é deixar que a igreja ela tome cada vez mais um espaço oracional. Nós temos necessidade no mundo de hoje de momentos de silêncio. É muito caos no mundo, é muito barulho, é muito ruído. Então, pelo menos na igreja tem que ser um momento de encontro com Deus, um momento de interiorização. Eu quero dar essa característica. Então nós estamos trabalhando assim de maneira bastante pontual para, por exemplo, você chegar na igreja e está cantando um gregoriano, bem calmo, simples. Você vai lá, você faz sua oração, de repente você está aqui, você vê o padre, você conversa com o padre, você se confessa, você apresenta alguma situação. Esse é um Bacana. Um um dos grandes objetivos seus. Vamos sair um pouco deste rumo, vamos falar de um tema que o padre Jonas focou há pouco, mas foi assim muito leve. Na verdade, os padres católicos, especialmente os de rito latino, ocidental, não é? Ao serem ordenados, eles adotam um estilo de vida celibatário. Vamos falar desta parte celibatária. E que compreende realmente a renúncia ao casamento para que se dediquem inteiramente à igreja. Se eu não estou em erro, a parte oriental não tem o celibatário. Os sacerdotes no Oriente. Nós estamos a falar do Ocidente, que é a parte celibatária. E se eu estiver enganado, me corrija, por favor. Mas eu gostava de saber como é que o padre Jonas encara este facto, esta necessidade de celibatário. É só para... A igreja até o século IV, até o Sínodo de Elvira, a igreja lá do rito latino, os casados eram ordenados padres. Que nem o diácono. Nunca o padre se casou. Porque depois quando você se ordena sacerdote, você faz o voto do celibato. Então, até o século IV, os casados se ordenavam padre. Só que, no meu ponto de vista, uma interpretação bastante complicada. Porque, por exemplo, você estava casado, esqueci o nome da sua senhora. Maria Zilda. Maria Zilda. Aí, a partir do momento que você se casava com ela, que você se tornasse padre, vocês tinham que viver como irmãos. Porque a compreensão da sexualidade era algo extremamente negativo, tanto que Santo Agostinho e São Jerônimo vão até trabalhar com um mal menor. Ou seja, é um mal menor porque tem que procriar. Então tem uma visão bastante negativa. Mas até o século IV, depois se inviabilizou. No Oriente, tem os celibatos que, por exemplo, o casado pode se ordenar padre, mas o casado jamais se torna bispo. O bispo tem que ser celibatário. Entendi. No Oriente. Entendi. No entanto, eu só acho assim, eu acho que eu vou até falar um pouco mais crachado, mas eu acho que a gente pode botar a culpa na juventude quando é assim. Porque você fala, não é jovem, deixa ele falar assim. Mas eu falo assim, o problema quando a gente fala de celibato hoje, no nosso tempo, é que nós somos uma geração que a gente olha muito pelo lado erótico e sexual. Sim. Então, se entende celibato como uma privação de relação ou uma privação de ter uma companheira. O celibato passa por isso, mas não se esgota nisso. Celibato significa, se a gente vai pela etimologia, Celi Beatus, alegria propriamente do céu. Então, de certa forma, é antever o que um dia cada um de nós vai viver. Só que o celibato, o sentido primordial dele é o coração indiviso. Por isso que o celibato é sempre um questionamento dos nossos sacerdotes e, de certa forma, uma vocação. Porque ser celibatário significa que o seu coração não pode se dividir com pessoa alguma, com mulher, Sim. não pode se dividir com dinheiro, não pode se dividir com status, não pode se dividir com nada. É o coração completamente voltado ao Senhor. E Paulo VI, ele tem chama em tradução o documento chama o celibato sacerdotal. Ele vai indicar
os sentidos primordiais. O celibato tem um sentido cristológico. Ele se refere a Cristo, que foi celibatário, e, portanto, é o jeito de se assimilar à vida a Cristo. Ele tem um sentido eclesiológico, ou seja, o celibatário, ele vive esse coração indiviso para a igreja, e na igreja, tal como Cristo, ele se casa com ela, se casa com a comunidade. E também tem um sentido escatológico, que significa a vivência das coisas últimas. Então você assume aqui já o que um dia você vai viver na eternidade. Então é um sentido muito mais profundo. Claro. Entende? E que você Sim. conseguiu, obviamente que você se embrenhou nesse... Isso. É evidente, por exemplo, você tem que ter... O ser humano é um ser integral, por exemplo. Então, tudo que existe no homem potencialmente tem em mim também. Claro. Então, é uma vida que você tem que olhar as escolhas e renúncias e achar momentos de alegria, por exemplo. Às vezes o povo fica com dó de padre e fala assim, o padre fica sozinho. Eu falo, não, é uma alegria para ficar sozinho às vezes. É uma graça, não tem problema com isso não. Tão jovem. Esta questão não estava no roteiro, mas eu vou espicaçar aqui. Nós nos encontramos aqui há uns meses atrás, você vinha disfarçado. Apaisando também. Fazendo uma caminhada, com bonezinho, óculos escuro, fone de ouvido, devidamente equipado para fazer a sua caminhada. Mas eu não vou falar da caminhada, vou falar assim, que tipo de música é que você estava escutando? Que tipo de música é que você gosta? Porque eu estava vendo você com os foninhos, você é um apreciador de que música? Olha, ultimamente eu estou bastante eclética, assim, eu tenho escutado bastante música própria nossa, por causa do grupo de oração e tudo mais. Eu gosto, assim, na verdade, eu gosto de música boa. Bem tocada, bem... Então, dos diversos gêneros, aquilo que não é só barulho, eu gosto. Mesmo assim, por exemplo, assim, se tiver um sertanejo bem tocado, eu gosto de ouvir. Legal. Se tiver mesmo parte de um rock bem tocadinho, mas é mais difícil. Aquele dia que você me viu, quando eu vim, eu aproveitava para rezar o terço. Tô falando porque eu tô aqui não. Então eu escutava música clássica. Legal. Porque como não tem, às vezes, é só instrumental, não tem palavra, não dispersa. E é muito mais agradável o barulho de uma música clássica do que o barulho dos carros passando. Isso foi só apenas Mas eu gosto questão. Muito de música clássica. Gosto. Para estudar, para... É música clássica. Gosto também. Sua onda é música clássica. Mas assim, não, mas escuto... Tá, escuta um bom rock, né? Sim. Por exemplo, o que é mais geral, por exemplo, sertanejo, eu não sou o maior fã. Mas tem aquele do Chitãozinho Chororó ainda, que é o Sinfônico, que é maravilhoso. Legal. São pequenos pormenores que a gente vai tentando espicaçar aqui durante o nosso programa. A Igreja Católica no mundo tem perdido fiéis ao longo das décadas. Isto é um facto, todo mundo sabe disso. O surgimento de outras confissões religiosas e alguns episódios que abalaram as estruturas da Igreja poderão estar eventualmente por trás dessa perda de fiéis. Não vamos falar sobre isso. Isto é apenas um mote para eu lhe perguntar de que forma é que você acha que a Igreja Católica pode atrair ou recuperar os seus fiéis. O que eu vou dizer, talvez um cristão mais tradicional talvez não concorde. Eu lembro quando fazia iniciação científica, a gente falava muito de secularização. Secularização, que é um problema que nós vemos aqui, mas acho que talvez na Europa é mais pontual isso. Só que a secularização lá ainda é vista de maneira bem negativa em alguns lugares, como oposição religiosa. Hoje, alguns teóricos identificam que não é necessariamente opostas, mas são complementares, dialogam. Mas eu prefiro entender esse momento como momento de pedido de purificação da igreja também. Não entender essa saída meramente como algo assim, olha, quem saiu é ruim, isso aqui e tal, mas se perguntar, por que estão saindo? Então, exatamente. Por que a gente não está conseguindo mais que essas pessoas se mantenham? Eu falo que falta para nós voltarmos à nossa essência, em todos os sentidos. A igreja não cresce, vai dizer o Papa Francisco, por proselitismo, mas por atração. E não uma atração a nível de espetáculo, mas uma atração a nível de testemunho. É que nós precisamos olhar os sinais dos tempos. Porque hoje, por o fato de você ter o aparato institucional a seu lado, não significa que você vai ter sucesso disso. Mesmo o Papa Francisco, olha, ele talvez seja o exemplo mais contundente disso. Posso dizer, talvez eu erre, se tiver algum vaticanista que um dia vê isso aqui, mas 90% da popularidade dele não se deve, 90% acho que é muito, põe 60%,
ao fato dele ser Papa. Popularidade é falentivo de ser ouvido, mas ao fato do testemunho de vida dele. Nós somos uma geração que tem necessidade de verdade. Então, por exemplo, quando você vê que a pessoa tem uma vivência, ou a igreja está vivendo aquilo que corresponde, nossa, é fantástico. Eu vejo aqui na igreja, ó. Por exemplo, se eu falar assim, Rui, isso é significativo. Nós precisamos comprar isso aqui. O povo ajuda. Mas se você vê o respaldo quando a gente vai fazer alguma coisa a nível de caridade, o povo é bom. Só que o povo precisa redescobrir na gente essa bondade, essa preocupação fundamental com aquilo que é essencial. Hoje se espera muito da pessoa, porque as instituições políticas, religiosas, a mesma família, ela está num momento de muita crise. Basta ver política, eu vejo, sem querer entrar em mérito desse ou daquele, todo mundo está desacreditado. Então nós estamos num mundo muito polarizado. E o que mantém a ordem é você ver uma pessoa que, de certa forma, ela sintetiza no seu jeito de viver aquilo que se espera dela. E o Papa Francisco é essa figura. A gente brinca que o Papa adentra na igreja, ele é bastante duro, graças a Deus. Então, às vezes, ele não é tão quisto, mas a nível de mundo, sim. E é quisto por causa da vivência dele, um homem que sempre teve uma vida despojada, desapegada. Isso. Não é? Viveu o seu celibato nesse sentido, não se divide com nada. Isso fala. Então, acho que o grande problema, mais do que ficar preocupado eu acho que não é o momento de ficar fazendo slogan, marketing para trazer, para atrair, não. Eu acho assim, é o momento de viver o evangelho. Cada um tem que diminuir a distância da minha vida com o evangelho, como cada um de nós. Mas a igreja tem que crescer por atração, pela experiência de viver no seu dia a dia. E isso tem a ver com os jovens. Também. Essencialmente com os jovens. O jovem, sobretudo o jovem, necessita de referência. É a referência que ele perdeu. Perdeu. Porque, por exemplo, eu lembro quando ser padre, eu olhava os padres assim e guiavam a gente por ser esse padre. Me lembro na época, tem vários exemplos, mesmo padre que a gente via na mídia, assim, eram figuras que você olhava e você se espelhava. O jovem tem necessidade disso. Você vai perceber que é o jovem que é fã disso, é o jovem que é fã daquilo, o jovem tem necessidade de referência. Quando ele tem uma referência, ele vai para frente. Se de repente ele não tem, porque chega uma hora que você se torna, de certa forma, protagonista da sua história. Por mais que você tenha referências, mas hoje, se a gente parar para pensar assim, quem que é referência para o jovem hoje? Na igreja. É difícil você responder assim. Pronto. E o jovem tem um povo que segue para cá, para lá, mas não é complicado. E a gente precisava retomar isso aí, ser referência. Muito bem. Até este momento, já que falámos do Papa Francisco, como é que você interpreta até este momento o pontificado do Papa Francisco? É um pontificado bastante pastoral e de abertura às questões cruciais do nosso tempo. Há quem critique o Papa não é um teórico nesse sentido, assim, um homem que dos conceitos, né, apesar de ser um homem muito inteligente e definir muitos conceitos de tudo. Mas o Papa Francisco, até o Papa Emérito, o Papa Bento XVI, disse que ele é o homem da reforma prática. Porque ele tem uma sensibilidade pastoral assustadora, ele é muito bom. Então, eu acho que o Papa Francisco ele tem nos apresentado a essencialidade do cristianismo e assumiu a igreja numa época bastante complicada, de muitas crises, e as perspectivas fundamentais que ele tem lançado, elas têm tido um respaldo muito bom. Por exemplo, clareza, lidar com os problemas com verdade, assumir os desafios que a igreja tem, a preocupação dele não é em expandir esse anúncio. E o que é interessante, o Papa Francisco ele é um homem de um temperamento muito forte. Ele é muito intenso em tudo que faz e tem uma personalidade bastante forte. E é interessante que certa vez eu ouvi isso de um homem bastante entendido aí, até que trabalha lá, acho que eu posso falar, o Silvonei da Rádio Vaticano, uma coisa é a seguinte, olha que interessante. Quando ele foi nomeado Papa, o projeto dele não era ficar viajando para os lugares. Ele veio para o Brasil porque tinha que vir, estava marcado, mas o Brasil mudou ele. Ele não tinha dimensão tanto que ele era querido. E a partir disso ele começou a perceber a importância do que tem que se fazer. Olha como que é um homem sincero. Ele não queria, mas percebeu que era bom e assim foi. Então ele é um homem que ama muito a igreja e eu acho que ele tem feito um bem muito grande porque ele é uma figura de segurança. O Papa Francisco é uma figura de segurança. É uma figura que ele é capaz de atrair, é uma figura que é capaz de
guiar a igreja com uma maneira muito serena, tranquila, firmeza. Ele está dando um rumo para a igreja, na escolha dos bispos, dos cardeais, nas diversas estruturas que ele tem mexido. Na resolução dos próprios problemas do Eu dizia Vaticano, que ele não é? perspectivo, assim. Ele está abrindo perspectivas que vão ser aprofundadas ao longo do... Podemos dizer que que o Papa Francisco será, ou poderá ser catalogado, não, mas poderá ser entendido como um dos melhores papas que já passou pelo Vaticano? Pode, sim. Um dos grandes papas, sim. É que nós temos papas, assim, ao longo do percurso aí bastante significativos ao longo de toda a história da igreja, né? Mas na era contemporânea, por exemplo, um João XXIII, um Paulo VI, que foi um homem que... Então ele tem bastante concorrência nesse ponto aí. Tem o próprio João Paulo II, Bento. Isso, tudo. João Paulo II, mas foi pode o que ser marcou, um dos grandes acho ali. que marcou. Ele tem algumas coisas que só ele fez mesmo. Isso aqui vai ficar na história. Por exemplo, a visita a Abu Dhabi. Nenhum outro. É um marco. Sim, só acho que a última vez era... Eu não vou falar a data, mas 780 anos atrás aconteceu isso aí. Então ele tem umas coisas que bastante significativas que ele vai marcar significativamente a caminhada da igreja. Então, sobretudo nesse tempo contemporâneo mais presente nosso aqui, o Papa que vier vai lidar, a gente brinca com o fantasma dele, né? Porque quer, ele deu um ritmo na coisa. E ele é um homem que ele vai longe ainda. Muito bem. O nosso programa está praticamente no fim e eu não resisto, aliás, porque estamos perante o Padre Jonas, de deixar as câmaras abertas, perfeitamente à vontade, para que ele possa, talvez, deixar uma mensagem de esperança a todos aqueles que estão nos assistindo. As câmaras são suas, Padre Jonas. Bom, o que eu queria deixar para vocês e agradecer a oportunidade ao Rui, também da TV USP, é que nos diversos conflitos da vida nós não nos sintamos reféns, mas, de certa forma, protagonistas da nossa história. Eu costumo dizer que as circunstâncias, às vezes, condicionam muito a nossa vida. Que as circunstâncias não possam ser condicionantes à sua vida, mas sempre uma ocasião para pensar a vida além. Circunstância passa, problema passa, dificuldade passa. Tenha a sensibilidade de olhar a vida como um conjunto. Às vezes nós sofremos porque nós olhamos a vida de maneira muito pontual. Tá ruim aqui, tá ruim ali, por tá ruim aqui e ali, a gente está tudo ruim. Mas se nós tivéssemos a sensibilidade de olhar o contexto, o redor, perceber quantas coisas boas Deus nos permite viver e quantas coisas boas Deus permitirá ainda viver, nós seremos muito mais felizes. E uma palavra que eu queria deixar para vocês: não tomar decisão em momento de crise, em momento de dificuldade circunstancial. Deus, como o Papa Francisco nos fala, sempre nos surpreende, que nesse dia de hoje ele possa surpreender você, dando novo brilho, novo sentido na sua vida, sobretudo até porque agora no final de semana celebramos Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que esse Espírito Santo visite sua vida e você tenha essa experiência fundamental de Deus que é capaz de dar sentido a você em todos os momentos. Muito obrigado, Padre Jonas, por ter nos visitado aqui nos estúdios da TV USP e por ter participado neste programa. Programa que vai ficando por aqui, restando agradecer uma vez mais ao nosso Padre Jonas por sua presença nos nossos estúdios e por ter partilhado a sua história de vida. Brás José Muniz, Anderson Muniz e Marcelo Firmino constituem a equipe de produção que levou até você este programa. Até para a semana, de São Carlos, Rui Sintra.